versículo de número 10. Diga comigo: e o Senhor, diga mais alto: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Diga também: o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Amém? Tomai os vossos assentos, em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje no quarto domingo, falando sobre a vida de Jó, baseado no livro A Oração de Jó. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Jó. Vamos falar sobre a reta justiça e vamos falar sobre reconciliação. Vamos falar sobre a oração de Jó, vamos falar sobre a reta justiça de Deus e vamos falar sobre reconciliação. O que nós aprendemos de Jó até agora? Porque, ô Igor, Deus te abençoe, filhão. Reconciliou, aceitou Jesus aqui semana passada, né? Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Toda a família, sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus também. O que nós aprendemos com Jó? Nós sempre tivemos uma espécie de uma admiração fora do normal com as pessoas, até a gente conhecer o defeito delas, não é? Nós admiramos, nós dizemos: nossa, como fulano é gente boa, como fulano é bacana, como fulano é legal, até que a gente conheça um defeito dela, para que tudo mude. Eu sempre digo que amigo verdadeiro é aquele que permanece do seu lado quando ele conhece o seu pior lado e o seu pior momento. E Jó, ele vai nos mostrar, e nós estamos aqui jogando para fora do livro de Jó, coisas que nós não tínhamos parado para pensar. Descobrimos que Jó não era tão perfeito como achamos que era. Descobrimos que Jó tinha alguns problemas de fabricação e alguns problemas que ele foi adquirindo durante o percorrer da vida. Porque o ser humano, ele nasce com defeito de fabricação. Qual é o defeito de fabricação? O pecado. Nós nascemos em Adão, né? Somos adâmicos, herdamos a condenação, herdamos o pecado adâmico. E através de Jesus nós recebemos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Mas no decorrer da vida, a gente vai adquirindo alguns defeitos, alguns problemas. A gente vai adquirindo traumas, vai adquirindo doenças, vai adquirindo ofensas, vamos ofendendo e somos ofendidos, vamos nos machucando e machucando as pessoas. E tudo isso vai fazendo parte desse enredo de vida que é o nosso. Embora sejamos cristãos, embora sejamos filhos de Deus, batizados com o Espírito Santo. Eu ontem postei até uma colocação do pastor Hernandes Dias Lopes, da ignorância da cristandade, muitas vezes com os problemas alheios, com os problemas das pessoas. Nós entendemos que todo mundo aqui pode ter dor de cabeça, pode ter pedra nos rins, pode ter pedra na vesícula, pode adoecer, pode gripar, pode ter crise de sinusite, pode ter diversas enfermidades. Por quê? Porque somos humanos, sim ou não? Sim. Mas quando parte da doença daqui para cima, a gente começa a dizer que é demônio, a gente começa a dizer que é o capiroto, a gente começa a dizer que está debaixo de maldição. E ele falava sobre isso ontem, sobre os problemas psicossomáticos, problemas de ordem emocional, problemas de ordem espiritual que a pessoa vai adquirindo no decorrer da vida. Mas em todos esses domingos nós descobrimos algumas coisas sobre Jó. Primeiro, Jó era um homem que se auto-justificava. O tempo todo Jó se auto-justificou até ouvir a voz do Senhor. No capítulo de número 38, se não me engano, Jó teve a sua justiça na mais alto, elevado nível. Jó se auto-justificou o tempo todo, Jó se defendeu o tempo todo. Nós descobrimos que Jó foi um homem, e era um homem que tinha medo. E era um medo que começou a complicar a sua vida, começou a paralisar a sua vida.
E quinta-feira nós tivemos uma aula sobre medo aqui. Quem estava aqui quinta-feira? Lembra do que o pregador falou aqui sobre medo na quinta-feira? Nós não nascemos com medo, nós nascemos com medo normal, mas não com esse medo paralisante. Esse medo paralisante, ele tem a sua origem na sua vivência, naquilo que você vai vivendo no dia a dia, e vai gerando uma espécie de medo que te paralisa, que te leva às doenças, ao mais nível alto de doença. Então nós descobrimos que ele se auto-justificava, nós descobrimos que Jó tinha medo, e medo não é uma confiança total. Quando você tem medo é porque você não está confiando plenamente no Senhor. E nós aprendemos no decorrer da vida, e isso é muito interessante, que o medo, ele é uma coisa que nós sempre teremos. Nós lembramos de Josafá no capítulo de número 20, do livro de 1 Crônicas, onde Josafá teve medo, mas não foi um medo que deixou ele paralisado, mas foi um medo que trouxe movimentação, foi um medo que levou ele a agir, foi um medo que levou ele a adorar, foi um medo que levou ele a fazer algo que ele nunca tinha feito. Então hoje eu preciso dizer para você, talvez amanhã, segunda-feira, você vai acordar com medo de alguma coisa, você vai acordar preocupado com alguma coisa, mas você precisa se levantar e continuar a vida, chorando, gritando, com medo. Vai com medo mesmo, que uma hora dá certo. Terceiro lugar, nós aprendemos que Jó era orgulhoso. Quem diria, hein? Nosso Józão orgulhoso. Achar em Jó, um homem que Deus confiava nele, um homem que Deus investiu nele, nós achamos em Jó um coração orgulhoso. Encontramos um homem orgulhoso. Encontramos Jó com um filho do orgulho chamado teimosia. Jó era teimoso. Jó era teimoso na sua autodefesa. Jó era teimoso na sua autojustificação. E Deus precisou, durante todo esse processo, tratar Jó para que Jó tivesse realmente um encontro verdadeiro com Deus. Que Jó tivesse verdadeiramente uma experiência que ele jamais havia tido, de forma que ele mesmo confessa, terminando o seu livro, dizendo: eu conhecia de ouvir, mas hoje eu conheço de ver. Entenda que não foi os amigos de Jó que deu esse testemunho, foi o próprio Jó que testemunhou que aquela experiência que ele viveu levou ele a um nível de vivência com Deus que ele jamais havia experimentado. Jó vai confessar que todas as perdas que ele teve. Falar em perda, eu tive perda de retorno aqui, não sei o que está acontecendo aí. Esse negócio de perda de som é um problema, né, irmão? Eles aproveitam que a gente fala de perda e vai tirando da gente aqui também, né? Eles é terrível, o tal de sonoplasta não é gente não, viu? O que eu estava falando de perda, né? Então as perdas de Jó, as experiências de Jó, trouxeram uma experiência com Deus que ele jamais havia vivido. E nós estamos aqui caminhando há 4 domingos, eu acredito não, eu encerro no domingo que vem, mas eu quero dizer para você com muita convicção no meu coração, tudo que você tem vivido diante do altar, tudo que você tem entregado aqui todo domingo, gente, eu recebi testemunhos aqui de todas as maneiras que você imaginar. Vou contar um testemunho só. No primeiro dia que eu falei sobre Jó aqui, teve uma pessoa que saiu do culto. E ele disse: pastor, eu precisava sair de dentro do culto para me gritar. Porque a minha alma doía tanto que eu precisava gritar. E não só isso. Deus fez ele visitar pessoas durante aquela semana. Para ele liberar perdão para aquelas pessoas. De coisas que ele sofreu na sua infância e na sua adolescência. Entenda, isso aqui não é uma cópia de um livro. Isso aqui é Deus resgatando a sua identidade nele. Isso aqui é Deus fazendo você jogar para fora aquilo que você nunca teve coragem de jogar. Esses cultos que nós estamos vivendo e atravessando aqui no domingo, Deus está fazendo uma limpeza na sua casa. Pastor, na minha casa não está limpando, meu irmão, só se você não quiser, porque quem está querendo e está experimentando, Deus está fazendo coisas grandes aqui durante esses dias. E eu queria ser profeta para a sua vida, eu queria que você levantasse a mão direita ao céu
E eu queria dizer que tudo isso que você tem vivido aqui nesses domingos, tudo isso que você tem vivido na sua vida, toda essa podridão que você tem jogado para fora, toda essa sepultura do teu coração que você tem aberto, vai te levar a um nível de experiência com Deus como você jamais viveu. O teu 2026 vai ser diferente de 2025, sabe por quê? Porque Deus está trazendo cura para a tua vida, Deus está trazendo cura para a tua casa, Deus está trazendo cura para a tua família. Deus essa noite está te dizendo: eu faço você sonhar de novo, eu levanto um tempo em que eu te restauro de dentro para fora, e aqueles que te verão vão falar: aconteceu alguma coisa com ele ou com ela. Sabe o que é isso? É a mão de Deus que está entrando nos teus traumas, nas tuas dores, nas tuas lutas, nos teus sofrimentos, e ele hoje está dizendo: eu estou trazendo cura sobre a minha igreja. Aleluia, aleluia. Só que chega um momento crucial para Jó e para seus amigos. Eu disse na semana passada que os amigos de Jó não conseguiram ajudá-lo, embora tenham tentado. Ficaram 7 dias em silêncio vendo a situação de Jó. Após 7 dias em silêncio, conversou com ele, lutou com ele, dialogou com ele, mas Jó os venceu. A dor de Jó era tão grande que Jó venceu eles. E a ponto deles começarem a acusar Jó no final, a ponto deles não terem mais um coração misericordioso para com Jó. E eles começam a lançar ataques sobre Jó. Eles começam a lançar suas raivas, as suas próprias frustrações sobre Jó. Só que agora, aqui, Deus está requerendo alguma coisa de Jó muito importante. Por quê? Porque quando Jó orou pelos seus amigos, foi algo muito doloroso orar pelos seus amigos. Ele perdeu tudo, até os seus preciosos filhos. Nós entendemos pela palavra que tudo que sobrou para Jó foi uma mulher irritante, uma mulher que não soube lidar com o momento em que ele estava vivendo. Nós sabemos que Jó teve em seu corpo bolhas, da planta da cabeça até o alto dos pés, câncer, pus, cascas, feridas, tomaram conta do corpo de Jó. Nós entendemos que a vida de Jó aqui é um dos momentos mais difíceis, só que toda ação tem uma reação. Diga comigo: toda ação tem uma reação. E toda situação tem uma consequência. Toda situação tem uma consequência. Jó aqui precisava orar pelos seus amigos, só que antes dele orar pelos seus amigos, Deus precisou ter uma conversa com os amigos dele. Porque Deus já não queria mais ouvi-los, porque já tinha ouvido demais. Eles falaram muito. E Deus vai chegar para eles e dizer: olha, o meu servo Jó vai orar por vocês. Por causa da oração dele, eu aceitarei a oração. Diga comigo: eu aceitarei a oração de Jó. O que Deus está fazendo, irmão? Deus está colocando a mão dos acusadores de Jó, a vida dos acusadores de Jó, na mão de Jó. Preste bem atenção. Esses amigos de Jó, que terminaram o relacionamento, terminaram a conversa com ele de uma forma não amistosa, Deus está dizendo para ele: olha, vocês vão procurar Jó, porque de Jó eu vou ouvir oração, para que vocês sejam abençoados. Jó tem que orar por vocês. Entenda o que está acontecendo aqui. Quando ele ora pelos seus amigos, o que Deus está fazendo aqui é um teste. Diga comigo: um teste. Teste para quem, pastor? Teste para Jó, para ver se Jó aprendeu alguma coisa, e teste para os amigos de Jó. Entenda que todo o processo de dor, de sofrimento, de angústia, seja qual área que você estiver vivendo, essas experiências, esses processos, têm que nos levar a um quadro de melhora. Jó poderia muito bem chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não vou orar por eles.
No momento em que eu mais precisei, eles viraram as costas para mim. Nos momentos em que eu mais precisei, eles não souberam entender o que eu estava sentindo. Mas não, a Bíblia diz que quando ele ora pelos seus inimigos, Jó teve que confiar no Senhor como ele nunca havia confiado antes. Por quê? Porque ele tinha que parar de lutar com o seu problema e encontrar Deus dentro do seu problema. Diga comigo, Jó precisava encontrar Deus dentro do problema dele. Diga comigo, visitações do Senhor muitas vezes vem embrulhado de problemas. Muitas experiências com o Pai vêm embrulhadas em situações que nós não queríamos viver. Vem empacotado em um pacote que a gente não esperava receber. E quando nós abrimos ele, a pergunta que nós fazemos é: Senhor, é isso mesmo? Pois Deus estava agora experimentando o coração de Jó. Orar pelos nossos amigos é um negócio de risco. Por que é um negócio de risco? Porque eles receberão as nossas bênçãos. Toda vez que você ora por alguém, você está abençoando a vida dessa pessoa. Toda vez que você ora por uma família, você está abençoando essa família. Toda vez que você ora pela minha vida, você está decretando bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. E Jó agora, experimentando um período de perdas, está agora orando para que os seus inimigos tivessem um tempo de ganho, tivessem um tempo de experimentar o que ele mesmo não estava experimentando. Só que junto com a oração e junto com o nosso favor também vai o nosso perdão. E o que nós precisamos nos perguntar essa noite é qual é o nível de relacionamento que nós queremos com o Senhor. Primeiro nível de relacionamento que nós queremos é o nível de entender a diferença entre relacionamento e comunhão. E isso fica muito claro. Quando eu falo de relacionamento, eu estou falando, por exemplo, da minha paternidade com os meus filhos. Eu tenho relacionamento com os meus filhos, sim ou não? Tenho. Eu moro na mesma casa que eles, eu durmo com eles, né? Eles vieram de mim, eu sou o pai biológico. Só que comunhão é diferente. Comunhão é quando eu vou no jogo de futebol do João, quando eu vou no emprego do meu filho, quando eu levo eles na escola, quando eu leio com eles, quando eu brinco com eles, eu crio memórias. Sim ou não? Isso é comunhão. Nós entendemos na história de Jó que quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós precisamos confiar que Deus vai cuidar da gente também. Eu vou repetir isso aqui. Nós precisamos entender que quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós estamos confiando que Jesus é fiel para cuidar dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, a confiança em Deus, ela se abriga na comunhão. Eu confio, eu me relaciono, eu tenho memórias com Deus, memórias de lágrimas, memórias de oração, memórias de busca, memórias de intercessão, e essas memórias vai gerar em mim a confiança que se aplica exatamente nessa comunhão. Por quê? Porque agora eu não conheço Ele só de, mas eu conheço de ver. Essa é a nossa diferença. Mas se eu desejo comunhão, eu preciso estar presente. Se nós olhássemos para aquilo que está dentro de nós, da nossa vida, um pouquinho mais, nós não teremos tempo para bisbilhotar a vida alheia. Eu vou repetir isso aqui. Se nós tirarmos um tempinho para olharmos para nós, dentro de nós, todos os dias, nós teremos menos tempo para bisbilhotar a vida alheia. E Jó nos ensina isso. Por quê? Porque
Quando nós nos agarramos, frequentemente, orar com abundância é totalmente orar com carência. Eu falei sobre isso aqui. Quando nós estamos gritando, chorando, desesperado, é fácil orar. Porque nós não temos aptidão para mais nada, principalmente quando nós somos crentes. A nossa tarefa é o que, pastor Orlando? É deitar, é nos ajoelhar, é nos entregar. Mas Deus, Ele quer um nível de relacionamento na nossa vida de oração, que nós vamos orar de uma forma abundante, é algo diário, é algo que nós vivemos no dia a dia. Quando nós olhamos para isso, quando nós agarramos a força, aquela coisa errada, que cobre o nosso problema e depois a gente segue adiante, como resultado, nós queremos outro conserto espiritual, emocional, mas nós nos recusamos a ser honesto com a raiz dos nossos problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ouvir aqui 5 domingos falando sobre tudo isso que eu estou falando. Mas se você não foi homem e mulher suficiente para pegar uma pá, visitar a sepultura que existe dentro do teu coração, e você revirar todo esse jardim nocivo que você permitiu que a vida plantasse no teu coração durante anos, você vai terminar esses 5 domingos dizendo: Deus não falou nada comigo, Deus não fez nada comigo e eu não senti nada. Porque uma das ferramentas do que nós estamos trabalhando aqui é a ferramenta chamada honestidade. É uma ferramenta chamada verdade, da qual nós somos capazes e suficientes para entendermos o nível de doença que nós carregamos dentro de nós, o nível de enfermidade que nós carregamos dentro de nós. Quando nós falamos sobre Jó e sobre abundância, quando nós agimos pelo Espírito que deseja a verdade em nós a todo custo, o verdadeiro Espírito de abundância, ele vem sobre a nossa vida, então nós não temos mais medo de orar pela abundância na vida das pessoas. Por quê? Porque nós estamos alcançando um nível de abundância no Senhor. E isso só é possível, gente, escute, quando nós temos capacidade de estarmos nu diante do Senhor. Sabe qual é o meu desejo, o desejo do Espírito Santo, ao final de domingo que vem? É que Deus veja um monte de filhos nus saindo daqui. Não filhos com folhas para tampar as suas vergonhas. Não filhos escondidos, precisando Deus falar para ele dizer: Senhor, eu tive vergonha e por isso não apareci. O desejo do Senhor é que nós saiamos daqui nu diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: ô filhão, ô filhona, não adianta esconder não. Ou você joga para fora, ou o Espírito Santo vai papar em tua direção essa noite. Te prepara. O Espírito Santo nos dá a oportunidade de jogar para fora tudo aquilo que nós precisamos. E aí nós temos um monte de gente que está sendo privado de viver coisas grandes. Por quê, pastor? Por causa de medo. Diga comigo, medo. Por quê? Lembra do jovem rico? Jesus chega para ele e diz: e aí, tudo bem? Ele diz: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vai na teologia e diz: olha, faça isso, faça aquilo outro, cumpra os mandamentos. Ele diz: Senhor, desde pequeno eu tenho feito isso. Ele diz: lhe falta uma coisa. E ele disse: o quê? Ele diz: vai, vende tudo que tem, e o quê? O que aconteceu com aquele moço? Foi embora entristecido, por quê? Porque ele tinha muitas posses. Sabe qual foi a oportunidade que aquele moço perdeu? Ele perdeu a oportunidade de ser um discípulo rico na presença do Senhor.
Se ele dissesse: Senhor, estou indo agora vender tudo que eu tenho, Jesus tinha dito para ele: meu filho, não precisa vender nada, pode me seguir do jeito que você está, porque eu sei que o teu dinheiro não está no teu coração. Você entende que muita gente não vive coisas grandes porque ele tem medo de perdoar, ele tem medo de viver novas experiências que podem machucar, enquanto Deus está chamando Jó para um novo tempo. A Bíblia diz que Jó está aberto aos planos e aos projetos de Deus, e eu queria ser homem de Deus para a tua vida hoje, eu queria ser profeta para a sua vida hoje, com a mão direita estendida ao céu. Se você se abrir para o que Deus tem falado contigo aqui, Deus te fará viver coisas que você jamais imaginou viver. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da abundância. Aleluia! Aquele moço tinha tudo para viver o melhor, mas não conseguiu. Se ele tivesse julgado o que estava no seu coração, o Espírito Santo teria revelado a verdade a ele, de forma que ele seria liberado para viver em liberdade. Ele estava tão preocupado com o que ele iria perder, que ele nunca se preocupou em analisar o que ele iria ganhar. Diga comigo: às vezes, o nosso nível de decepção, de dor, de perda, é tão grande, que a gente tem medo, quando Deus está trazendo um tempo de coisas boas, de coisas novas, de coisas grandes, de coisas extraordinárias, de coisas extraordinárias. O nível de machucado, de dor, de trauma, de tristeza é tão grande, que Deus está trazendo coisas novas, coisas extraordinárias, e o nosso coração está fechado. Por quê? Porque nós estamos lá na dor, nós estamos lá na sexta-feira, nós estamos lá na crucificação, nós estamos lá no Gólgota, mas Jesus está no domingo ressuscitado, entrando no meio dos discípulos e dizendo: Pai seja convosco. Diga para quem está do teu lado: meu irmão, saia do Calvário, nós já estamos no domingo da ressurreição. Diga para ele: Deus tem notícia boa para a tua vida, Deus tem notícia boa para o teu casamento, Deus tem notícia boa para o teu ministério, pastor Orlando. Meu irmão, não deixa a dor te travar aquilo que Deus tem para você. Depois daquele nível de dor, Jó podia ter chegado para o Senhor e dito: Senhor, está doendo demais, eu não vou orar por ninguém não, Senhor, eu não vou interceder por ninguém não. Mas Jó não fez isso. A Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos. Amém? Abra para mim, por favor, Mateus capítulo 7. Por favor, Mateus. Que calor terrível, Jesus. Está parecendo o cabinho do Pará. Está quente, né, gente? Misericórdia. Sangue de Jesus. Coloca aqui para mim, por favor, Mateus capítulo 7. Verso de 1 a 5, por favor. Não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2. Porque com o juízo com que julgados sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tomarão a medir. Verso 3. E porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Verso 4. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Diga comigo: reta justiça. O significado da palavra julgar aqui nesses versos é decidir ou distinguir mentalmente ou judicialmente, trazer a julgamento, tá? Deus deseja que nós nos libertamos a nossa alma do ciúme, da insegurança, da dúvida, da raiva que nos consome. Deus traz uma palavra profética para nos motivar e dar mais lugar a Ele, com a finalidade de vermos a plenitude dessa atitude. Contudo,
Muitas vezes nós estamos sentados com os braços cruzados, poderando a respeito da palavra a vez de possuí-la. Talvez você venha aqui essa noite e ache essa palavra interessante, e eu já vou dizer, não é palavra de autoajuda, não é palavra de coach, tá? Pode preparar porque o confronto está chegando aí, calma aí um pouquinho. Só que a reta justiça é uma das ocupações do Espírito Santo de Deus. Diga comigo assim: reta justiça é uma das ocupações do Espírito Santo, não é do espírito humano. Essa reta justiça ela é feita apenas por Deus, e em uma determinação reta das intenções do nosso coração. O julgamento que fazemos é o julgamento do fruto, como nos é dito na palavra, observando e discernindo as motivações e consequências. Só que aqui a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter cuidado com o nosso julgamento interno para com as pessoas. Eu disse isso terça-feira na catedral, que Deus ele não vê o pecado que você cometeu há um ano, se você se arrependeu. Ele vê o teu arrependimento de uma semana atrás. Quantos podem dizer amém por isso? Diga comigo: Deus recebe o arrependimento de um coração verdadeiro. Nós precisamos entender que sobre essa inspiração do Espírito Santo, o julgamento próprio utiliza o discernimento para revelar o erro dentro de nós. Jó precisou olhar para dentro dele. Quando Deus começa a falar com Jó, Jó começa a perceber o nível que estava o seu coração diante do Senhor. E olha, a gente olhar para uma pessoa, julgá-la, buscar, falar é fácil. O problema é quando a gente precisa enfrentar nós mesmos. O problema é quando a gente precisa confrontar os nossos próprios pecados. O problema é quando a gente olha, o problema é que a gente às vezes olha para o vizinho com um binóculo, e quando a gente vai olhar para a gente olha com um espelho. E Deus essa noite está dizendo: compra um binóculo para olhar para você mesmo. Porque quando a gente olha para a gente acha muita coisa que a gente não queria achar. Lembra da primeira ministração sobre esse tema? Sobre coisas que estavam enterradas dentro de nós, que nós guardávamos as 7 chaves. Lembra das portas, dos quartos, dos cômodos da nossa vida, que tem uma placa dizendo: Jesus, até aqui o senhor pode entrar, a partir daqui é comigo? Pois é, a palavra hoje é essa: Jesus, não tem mais nenhum cômodo fechado, não tem mais nenhuma placa, pode entrar, fazer morada, pode entrar, fazer faxina, pode entrar para resolver. Esse é o desejo de Deus para nós. E aí nós olhamos para dentro de nós e nós podemos observar que nós usamos um espelho para examinar o nosso próprio coração, e não um telescópio para examinar o coração de outra pessoa. Nós precisamos aprender na prática o que é lidar com os nossos próprios pecados. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se nós sairmos daqui hoje fazendo uma espécie de concerto com o Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu vou olhar mais para mim, eu vou dizer uma coisa para você: não vai sobrar tempo para olhar para a vida alheia. Porque o nível de conserto às vezes com nós mesmos tem que ser tão grande, que nós vamos gastar um tempo para a gente conseguir vencer isso. Jó precisou enxergar a sua vida na ótica de Deus e não na sua própria ótica. Porque a nossa perfeição às vezes não é a perfeição que Deus quer de nós. E essa palavra é bem confrontadora, e eu estou muito tranquilo quanto a ela aqui essa noite. Sabe por quê? Porque se Deus confrontou Jó, irmão, quem somos nós para que Deus não venha nos confrontar? Jó, quando entende isso, quando ela conta um testemunho nesse livro, eu não quero me ater muito a isso. Ela disse que
ela teve uma visão, e nessa visão o Senhor caminhava para um lado e para o outro, e o inimigo trazia muitas acusações contra os seus filhos. A Bíblia, isso é bíblico, a Bíblia fala que ele está lá nos acusando o tempo todo. E Jesus caminhava para um lado e para o outro, em frente do trono, dizendo: meu Pai, eu morri por eles, eu morri por eles. E isso vai trazer a introdução porque eu vou falar daqui a pouco. Por quê? Porque outrora nós estávamos o quê? Gente, diga comigo, estávamos perdidos. Diga, estávamos condenados. Nós éramos filhos da ira de Deus. Diga, filhos da ira. Era impossível que Deus pudesse nos visitar por causa do pecado adâmico. Era impossível que Deus tivesse comunhão com a gente com Ele, por causa do pecado de Adão. Deus, percebendo que nada era capaz de mudar essa história, essa situação nossa, o que Ele faz? Ele projeta em seu Filho o perdão. O que Jesus vem fazer aqui na terra? Vocês sabem o que Jesus vem fazer aqui na terra? Romanos capítulo de número 8 vai dizer isso. Romanos capítulo de número 12, Romanos capítulo de número 2, Romanos capítulo de número 4. Que Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Diga, Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Por que Jesus veio nos reconciliar com o Pai? Porque havia inimizade. Eu vou repetir essa palavra. Nós éramos inimigos de Deus. Você sabe o que é ser inimigo de alguém? É não ter nenhum tipo de comunhão com essa pessoa. É não visitar o mesmo ambiente que ela. É não fazer parte de uma roda de conversa que ela tiver. É não ter proximidade com ela em nada. Esse era o nosso estado com o Pai. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se todos pecaram e foram destituídos, subentende-se que uma pessoa que foi destituída de um cargo, ela não tem mais acesso àquela empresa, ela não tem mais comunhão naquela empresa, ela não tem mais vivência naquele ambiente. O que Paulo está escrevendo aos Romanos é exatamente isso, que nós fomos destituídos do papel de filho, e Deus agora é um Deus distante, Deus agora é um Deus indiferente, Deus agora é um Deus que não tem como, em possibilidade alguma, conviver com a raça humana. Por quê? Porque se Deus convive com a raça humana, Ele vai matar, Ele vai destruir. Lembra de Israel no deserto? Uma jornada que era para durar 4 semanas, durou 40 anos, por quê? Por causa do pecado, e toda vez que o pecado se manifestava, Deus tinha que matar, Deus tinha que destruir, porque na lei era assim: pecava, desobedecia, morria. Na inauguração da graça, a mesma coisa. Só que Deus precisava reconciliar esse povo consigo mesmo. Deus precisava trazer esse povo de volta. Deus precisava de uma forma que esse povo fosse recolocado no devido lugar no Senhor. A Bíblia vai dizer que Mateus capítulo de número 5, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo de número 5, para a gente começar. Nós falamos essa noite que Jó orou pelos seus amigos, amém? Amém? Amém, amém, gente? Amém. Na Bíblia, os seus amigos eram colocados como seus inimigos, porque eles tiveram uma discussão acalorada, e eles falaram tanta bobagem que o próprio Deus teve que falar para eles: olha, é melhor vocês ir lá em Jó, porque dele eu vou ouvir a oração, de vocês não. Jó vai e ora para os seus amigos. A Bíblia diz que Deus entrega, em dobro aquilo que Jó antes possuía. Capítulo número 5, verso de número 23. Diz-nos assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, trouxer o que, gente?
O que? O que tem dinheiro com coração? O que tem a ver dinheiro com coração? O que tem a ver oferta com coração? O que tem a ver dinheiro com emocional? O que tem a ver dinheiro com coração? Jesus está dizendo: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali aonde? Aonde, gente? Diga, no altar. Diga, se eu chegar no altar com a minha oferta, e dali te lembrares de teu irmão, que tem alguma coisa contra quem? Sou eu contra ele ou ele contra mim? Não. Vocês vão ter que vir para a escola dominical. Achei uma forma de vocês virem para a escola dominical. Vamos repetir? E ali te lembrares que o teu irmão, diga teu irmão, tem alguma coisa contra você. Diga comigo, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e segue o teu caminho. 2 pontos. Primeiro, reconcilie-te com ele. E então vem e ofereça a sua. O que ele está dizendo aqui? Que uma oferta para ser recebida no altar tem que ser de um coração transformado. Vai doer. Posso pregar? Posso? Nós temos visto na internet, em muitos lugares, dizendo o seguinte: perdoe, mas não dê acesso. Perdoe, mas não conviva. Perdoe, mas se afaste. Perdoe. Tá, vamos conversar um pouco sobre isso. Imagine Deus sentado lá no trono. Eu vou fazer o papel de Deus, é claro, né? Imagine Deus sentado lá no trono, precisando reconciliar o seu povo com Ele mesmo. Deus está lá sentado, Ele tem um plano, mas Deus está lá sentado, Neuzinha, precisando reconciliar o seu povo com Ele. Aí de repente lá em Isaías ele pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso é bíblico. O filho se apresenta e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus vira e diz assim: tudo bem, você vai lá, você morre por eles, você derrama o seu sangue, só que tem uma coisa: acesso nunca mais. Se fosse na church, o povo estava assim: uau, né? Deus olha para o Espírito Santo e diz assim: ó, você pode ir lá, mas acesso a mim nunca mais. Você pode perdoar, eu perdoo, mas o acesso não. Eu pergunto para você: isso é perdão? Sim ou não? Você já notou que a gente é um monte de papagaio pirata? Que a gente reproduz um monte de palavra que Jesus nunca pregou ela? Já notou isso? Dói, né, filhão? Já pensou se Deus chegasse e dissesse: não, tudo bem, eu perdoo, Christian, Jaqueline, vocês estão perdoados, mas o acesso, sinto muito, não tem mais. Ela está brigando comigo que a câmera ficou lá e vai brigar. Você já pensou se Deus tivesse feito isso com a gente? Já pensou, Ismael? Jesus dissesse assim: ó, aquele menino lá, ele é feio, eu vou perdoar ele. Vou perdoar. Mas tem uma coisa: acesso. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando Jesus bradou na cruz: está consumado? Vocês lembram? Diga comigo: o véu do templo se rasgou. Diga: o véu do templo se rasgou. Do alto a baixo. Quando o véu do templo rasga, o que está acontecendo?
Diga o quê? Como é que é? Diga: o acesso está sendo aberto para nova possibilidade. Diga comigo: a porta foi aberta de novo. Diga: todo perdão verdadeiro, se as duas partes quiserem, termina em reconciliação. O problema é que nós não queremos o modelo do cristianismo quando é para nós perdoarmos. Mas quando é para nós recebermos o perdão, nós queremos o modelo de Jesus. Quando é para nós recebermos, nós dizemos: irmão, olha para a cruz, irmão, olha o que Jesus fez por nós. Mas quando é para nós liberar, nós não queremos. Sabe por que nós não queremos? Porque toda reconciliação é uma dor insuportável. Você sabe qual foi a dor que Jesus sentiu na cruz? A ponto de derramar o seu sangue? Era o tamanho da ofensa que nós tínhamos contra Deus, meus irmãos. As dores que ele sentiu era o tamanho da ofensa que nós tínhamos feito a ele. E ele agora, com a sua misericórdia aberta, ele entrega o seu filho, o seu sangue é derramado, a porta é aberta, a gente entra e a gente canta: agora é só vitória. Mas quando é para a gente abrir acesso, diga comigo: reconciliação é mudança profunda. Diga: a única forma de resolver um conflito que não começamos é deixar o problema de lado e reconciliar os corações, não os conflitos. Diga: conflitos não se reconciliam, reconcilia corações. Quando os amigos de Jó se tornaram seus inimigos, e eles estavam causando uma explosão emocional em Jó, eles pioraram a situação de Jó, sabia? Os amigos de Jó causaram uma explosão emocional dentro de Jó. Eles pioraram o estado emocional de Jó. Você percebe na conversa deles que em vez deles contribuir para que Jó melhorasse, eles contribuíram para que Jó piorasse. Só que aqui nessa explosão, Deus fez ele saber que ele não estava satisfeito. Jó estava pedindo, Deus estava pedindo uma reunião de oração de Jó com seus amigos. Para quê, pastor? Para que houvesse uma reconciliação entre eles. Deus não queria, e ele não queria que os amigos de Jó falassem nada. A palavra dele é: meu servo Jó orará por vós, porque deveras eu aceitarei a oração dele, e eu não vou tratar vocês conforme a loucura do coração de vocês. Deus estava dizendo para ele assim, ó: ele ainda não está pronto para ouvi-los. Vocês vão lá, ele vai orar por vocês, e vocês vão ser perdoados. Posso pregar? Quantas vezes Deus está esperando uma oração nossa por alguém que nos fez mal, e o nosso coração mau não é capaz de orar por essa pessoa? Porque afinal de contas a gente é muito fino, a gente é muito sensível, a gente é cheio de problemas, a gente não pode ser maltratado, a gente não pode ser pisado, a gente não pode ser ofendido. Mas Deus a gente pode ofender.
Deus a gente pode aprontar, fazer e acontecer, que Ele tem que aceitar, mas eu não posso. Eu pergunto para vocês, que cristianismo é esse, gente? Me perdoe os visitantes, mas eu vou falar. Um dos ambientes mais difíceis de haver perdão é dentro dos cristãos, dentro de igreja. Posso pregar? Dentro desse ambiente aqui, eu duvido se tem crente que não fala um com o outro há anos, por problema de ofensa um com o outro, e ninguém teve a humildade de sentar na mesa do outro e dizer, me perdoe, e eles se perdoarem e viverem bem. Sabe por quê? Porque nós queremos o perdão, mas perdoar, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque perdoar dói. Perdoar machuca. Reconciliar não faz parte, pastor. Eu faço parte de um grupo e assim, ofendeu a gente, acabou, não serve mais para nada. Ô irmão, se o céu fizesse isso com a gente, ou se o céu fizesse isso com a gente, diga comigo, não há reconciliação se não há mudança. Diga, não há reconciliação se não há mudança. Pastor, me dá um exemplo de reconciliação na Bíblia. Dou um pequeno livro. Olha, gente, nosso visitante, o membro 03 chegou, olha. Isso está folgado esse negro, viu? Olhe para cá. É o gatinho, gente. O gatinho é daqui já. Olhe para cá. Tem uma situação na Bíblia chamada, no livro de um homem chamado Filemão. Diga comigo, Filemão. Diga, Filemão. Aqui é um ato de reconciliação. Paulo está escrevendo a um homem que teve um escravo que saiu da sua casa e lhe deu muita dor de cabeça e fugiu. Só que quando Onésimo foge da casa de Filemão, ele esbarra de Paulo e encontra com Cristo. E agora, meu irmão, o que ele aprontou, ele vai ter que corrigir. Paulo diz para ele, Onésimo, eu preciso que você se reconcilie com Filemão. Eu preciso que você se reconcilie com Filemão. A Bíblia diz que Paulo escreve a Filemão e diz, Filemão, eu sei que Onésimo em outro tempo te deu muito trabalho, mas ele agora é um servo do Senhor. E eu estou devolvendo ele para a tua casa. E eu lhe peço, Filemão, que o receba não como escravo. Diga comigo, não como escravo, mas como irmão. Pergunta a você, Filemão recebeu ele, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque Filemão não andou pelo seu sentimento, Filemão andou por obediência. Você sabe por que a gente não perdoa as pessoas e não se reconcilia com elas? Porque quando alguém nos ofende, a gente passa a ver essa pessoa como inimigo. Ele pode ser seu marido, você não vê ele como irmão, você vê ele como seu marido. Ela pode ser a sua mãe, você não vê ela como irmã, você vê ela como a sua mãe. Como a que te feriu, como a que te abandonou, como a que te machucou, como aquela que não fez o que precisava ser feito. Quando o nosso pai deixa de fazer, e eu sei o que é isso. Eu tive um registro de pai aos 14 anos de idade. Eu não fui a criança mais aceita do mundo dentro da minha casa, nem pelo meu pai, nem pelos meus irmãos. Mas hoje eu tenho um relacionamento totalmente em paz com meu pai e com os meus irmãos. Deus me fez vencer isso. O problema é que no ato da reconciliação, a gente não está vendo o irmão, a gente está vendo o escravo. E Paulo está dizendo assim, Filemão, se você vê Onésimo como aquele escravo que deu trabalho, você não vai conseguir se reconciliar com ele. Mas se você olhar para Onésimo e ver ele como irmão, você vê ele como servo do Senhor, você vê ele como alguém transformado, você vai ter condição de reconciliar com ele. E a Bíblia diz que Onésimo chega até a casa de Filemão, e Filemão o perdoa, o restaura, e agora já não trata ele mais como
escravo, mas trata ele como irmão. Ela conta um exemplo no livro, eu estou terminando agora, para a gente finalizar a oração, que tinha uma mulher que não gostava dela para nada. Nada, nada. Essa mulher tinha pavor dela. Detalhe, ela nunca tinha feito mal para ela. Nunca tinha feito mal para ela. Só que todas as vezes que alguém trata você de alguma maneira, indiretamente essa pessoa está causando algumas coisas dentro de você. Sim ou não? Diga sim. Diga sim. Todas as vezes que ela procurava essa mulher para conversar, ela dizia: não, está tudo bem, eu não tenho nada contra você. E ela disse que um dia o Espírito Santo falou para ela: vai para dentro da casa dela, fecha a porta de trás de você e só deixa ela sair de lá quando vocês tiverem conversado o que vocês têm que conversar. E ela disse que entrou lá, fechou a porta e perguntou para ela: hoje eu vim aqui resolver essa situação entre mim e você, porque você está impedindo a bênção de Deus na minha vida. E ela disse que a mulher começou a chorar naquele momento e falou um monte de coisa para ela. Resultado, elas terminaram amigas e a porta, o acesso foi aberto onde não tinha acesso. Eu sei que essa palavra não é uma palavra fácil de ouvir. Não é. Porque talvez você nunca ouviu uma palavra sobre reconciliação pegando a cruz como comparação. Talvez o que você viu a vida inteira foi: não, eu posso perdoar, mas se eu ver vindo na rua, eu mudo a direção para não encarar ela de frente. Pastor, tudo bem, isso tudo é muito bonito no papel, mas e se eu já fui pedir perdão, reconciliar, já chamei pessoas, já fiz reunião e nada resolveu, o que eu faço? Você não tem mais nada para fazer. Você está liberado. Deus conhece teu coração. Diga comigo assim: Deus conhece o terreno do meu coração. Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos entender que tem aquelas pessoas que vão se recusar a se reconciliar. Elas estão na mão de Deus. Uma vez que nós fizemos a nossa parte e nos esforçamos. Diga comigo: elas estão na mão de Deus. Diga comigo: na mão de Deus. Tem um ditado que diz assim: ó, você pode conduzir o cavalo até a água, mas você não pode fazer ele beber água. Você pode levar ele na beira do rio, mas quem tem que beber água é ele. Fica de pé comigo. Diga: processo de reconciliação. Diga comigo: tem que ter humildade, arrependimento e disposição para perdoar. Diga comigo: humildade, arrependimento e disposição para perdoar. Por que nós não gostamos de reconciliação? Porque reconciliação dói. Porque reconciliação é você voltar para uma cena de dor. Porque reconciliação é você voltar para um ambiente que você foi ofendido. É você reconhecer que aquele ambiente foi nocivo a você, mas por obediência. Nós precisamos recomeçar. Sabe por que a gente não gosta de palavras como essa? Porque isso nos faz lembrar muitas coisas. Nos faz lembrar muitas conexões que nós perdemos. Eu sempre preguei muito. Gente, Paulo e Barnabé brigaram. Cada um seguiu o seu caminho em paz. Quando terminou a vida de Paulo, Paulo disse assim: ó, traga para mim a Marcos. Sabe quem é Marcos? O pivô da briga entre Paulo e Barnabé. Paulo terminando a sua visão missionária, Neuzinha, a primeira coisa que ele diga: traga para mim Marcos, que me é muito útil. Sabe o que Paulo estava dizendo?
eu preciso resolver o meu problema com o Marcos. Posso pregar? Ou você resolve isso, ou a vida vai te levar a resolver. Ou você resolve isso, ou Jesus vai te conduzir por um lugar que você não terá outra escolha a não ser resolver essa pendência. Por quê, pastor? Porque Ele não te quer carregando esse lixo mais. E você sabe do que eu estou falando. Você dá uma de brava aí nas redes sociais, um de bravo, um de ferido, de machucado. O que Deus está dizendo hoje é: eu quero reconciliação dentro da tua casa. Eu quero reconciliação no teu ministério, eu quero reconciliação na tua vida, eu quero reconciliação na tua família, eu quero reconciliação nas tuas relações. Chega de machucar, chega de ser machucado. E talvez você está aqui e você já é uma pessoa ferida, machucada, porque a vida inteira as pessoas te machucou e te tornou a pessoa que você é hoje. Mas a palavra de Deus hoje é essa: é tempo de tirar essa sepultura de dentro do teu coração, é tempo de mexer nesse jardim da tua alma. Paga as luzes, por favor, Ronaldo. Escute o que eu vou falar aqui, ó. Amanhã você vai ter que pegar telefone. Amanhã você vai ter que fazer algumas visitas, talvez, de pessoas que você machucou, que te machucaram, e que você disse: acabou, nunca mais. E Deus está dizendo: eu não tenho isso para minha igreja. Eu quero convidar você à frente, que precisa receber oração nessa área da sua vida. Pode vir. Pode vir. Eu sei por que eu estou pregando isso aqui. Pode vir aqui na frente, ó, bem aqui na frente. Ronaldo, aquela mesma música, daqui a pouco. Pode vir. Pastor, o nível de ferida foi muito alto, mas o nível da graça é muito maior do que a ferida que você carrega. Pastor, o que me fizeram foi muito grave. A graça de Deus sobre a sua vida também, ela é grande, ela é grave, ela é poderosa, porque nós éramos inimigos de Deus e hoje nós temos acesso ao Pai. Posso ser profeta? Quantos irmãos não olham um na cara do outro por causa de herança, há 10, 15, 20 anos atrás, e você nunca consertou esse negócio? Quantos estão aqui, talvez foram abandonados pelo seu pai, pela sua mãe, abandonados por alguém que você amou, por alguém que você investiu, e até hoje você carrega essa raiva no teu coração. Deixa eu te dizer, essa noite é noite de você jogar e vomitar isso para fora. Calamaraçuia, barababá, sorama, calamarás. Pastor, porque o senhor não sabe, aquele cara causou a minha tragédia, ele causou a minha quebradeira, eu nunca mais me levantei. Pois é, talvez Deus esteja esperando você perdoar isso, para Ele trazer o dobro de volta à sua vida, assim como Ele fez com Jó. Pode dobrar os joelhos, quem está aqui na frente, pode vir. Pode vir, eu sei que tem mais gente, pode vir. Eu prego essa noite para gente ferida. Talvez você congrega com a mesma pessoa nessa igreja há 20 anos, e essa pessoa te ofendeu há 20 anos atrás, e até hoje você foge quando você vê ela. Sabe por quê? Porque você nunca perdoou ela de verdade. Mulheres magoadas com seus maridos, maridos magoadas com mulheres há 5, 10, 15 anos atrás, aconteceu a traição, aconteceu a ofensa, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, e você nunca foi homem e mulher de se reconciliar de verdade, porque reconciliação é mudança. Eu estou te esperando. Aquele patrão, sabe, que te humilhou,
que te causou danos, que te causou prejuízo, e você nunca mais passou na porta daquela empresa. Deus hoje está dizendo: talvez é momento de você ter que visitar ele lá e pedir perdão para ele, pela dureza do teu coração. É. Talvez a sua dor hoje seja eu, como pastor da sua vida. Talvez eu te fiz alguma coisa, lancei alguma palavra contra você. Talvez eu tenha pecado contra você e você nunca resolveu isso comigo. Eu estou aqui no altar, pode vir, nós vamos nos abraçar aqui e resolver isso hoje. Mas você não vai viver o ano de 2026 carregando esse lixo dentro de você mais. Deus está te chamando para um ano de abundância. Deus está te chamando para um ano do extraordinário. Deus está chamando você para viver o que você nunca viveu na sua vida. Deus está te chamando para mexer na tua estrutura. Você vai prosperar em nome de Jesus. Pode aumentar, pode soltar. Eu quero vocês aqui na frente orando. E eu quero a igreja de mão levantada. Isso aqui é guerra, irmão. Você não sabe o peso que é uma pessoa ajoelhar aqui na frente, não. Você não sabe o peso que é carregar uma reconciliação, irmão, perdida no coração a vida inteira. Você não sabe o que é isso. Pode aumentar. Pega água, cara. Aumenta. Perdoa! Perdoa! Intercessão orando. Ore, igreja, ore, são seus irmãos que estão aqui na frente. Você não sabe o nível de dor que esse homem, essa mulher carrega. Você não sabe quantas travas o demônio tem colocado no caminho dela, de acusação, de coisa mal resolvida. Mas hoje está sendo quebrado no nome de Jesus. Perdoa. Pastor, mas eu sou espiritual, eu falo em línguas, eu tenho os dons do Espírito Santo. Meu irmão, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de perdão, eu estou falando de reconciliação, eu estou falando de você reconhecer que precisa mudar essa história hoje. Pastor Orlando, eu estou vendo gente pegando o celular e ligando amanhã para pessoas aqui. Quebra Jesus, quebra Jesus, quebra Jesus. Intercessão, cadê vocês? Eu quero vocês aqui no meio. Quero vocês aqui ministrando sobre eles agora. Vamos lá, pode botar a mão, Deusinha, pode ministrar aí. Vamos ministrar sobre o povo. Isso. Vai limpando, Jesus. Vai limpando, Jesus. Vai limpando, Jesus. Vai limpando, Jesus. Vai quebrando a ofensa, meu Pai. Quebra. Pai. Meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, tenho muito que melhorar. Eu
aqui na frente agora orando com eles. Vem para cá vocês aí atrás, corra para cá. Eu quero a igreja aqui agora. Eu quero a igreja aqui agora. Isso, eu quero a igreja aqui. Isso, essa guerra não é deles não, essa guerra é nossa. Essa guerra não é deles, essa guerra é nossa. Pode soltar de novo, irmão. Essa guerra é nossa. Se você tem liberdade para abraçar alguém aqui na frente, vem aqui, abrace ele, abrace ela. Ore com ele, ore com ela. Ministre sobre a vida dele. Ministra sobre a vida dela. O Espírito do Senhor está aqui essa noite. Quebra Jesus, quebra Jesus. Chega dessa confusão em família. Chega dessa barreira entre você e a sua irmã, entre você e seu irmão, entre você e seu pai, entre você e seu irmão. Resolva isso! Ei! Urabá, Suribiarabá. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Isso, joga pra fora, vai, joga pra fora. Diga a Deus, eu não quero viver mais nenhum dia desse jeito. Eu não quero viver mais nenhum dia dessa maneira, Pai. Perdoa! Perdoa! Pai, a minha oração pode parecer tão dura. É que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar amanhã cedo tarde de entregar meu coração. É minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou café. Eu sinto que mais eu sendo desse jeito. Essa implicância que você tem com essa pessoa não é normal. Esse ranço que você tem com essa pessoa não é normal. Deus não quer isso para a sua vida hoje. Deus não quer isso para a tua casa hoje. Deus não quer isso para as tuas relações hoje. Chega! Meu Pai, me ajude a melhorar. Levante. Levante. Sinto tanta presença de Deus aqui, irmão. Eu vejo a mão de Deus essa noite de uma forma tão extraordinária. Levante, vai para o seu lugar. Vai para o seu lugar. Vão passando os avisos aí já. Sonoplastia, por favor. Aleluia. 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 Aleluia.
Podem acender as luzes, isso. Vai acendendo aí aos poucos. Amém? Amém, gente? Amém, gente? Glória a Deus. Já passaram os avisos? Passa aí, por favor. Apaga aqui, por favor. Apaga ali atrás. Eu vou só proceder com avisos. Os demais vão ser passados aqui agora, tá? Sábado é ceia do Senhor. Sábado é o que, gente? Eu preciso de toda a igreja sábado aqui. Toda a igreja. Pastor, eu não sou membro e eu não ceio. Eu sou congregado. Eu quero você aqui na ceia. Nós precisamos, os pastores, ter uma reunião com a igreja no final da ceia. Vou terminar às 8h30 a celebração da ceia. E de 8h30 a gente precisa em diante, até às 9, que é o horário, de uma conversa com toda a igreja no próximo sábado. Ok? Amém, gente? Lembrando que o nosso culto de ceia começa às 19 horas. Não é 19h30, como na quinta-feira. Quinta-feira nós temos aí o Projetando. Quarta-feira eu vou estar encerrando essa mensagem sobre enraizados em Deus. Quinta-feira nós temos o penúltimo, né, pastor Orlando? Penúltimo Projetando, pastor Kleber, né? Pastor Kleber vai estar ministrando. E no sábado a nossa ceia com toda a igreja. Toda a igreja. Nós não abrimos mão de ninguém. Nem que você não ceie, nós precisamos que você esteja aqui. Ok? Precisamos conversar com vocês. E no domingo que vem, nós vamos estar encerrando essa série sobre Jó. Domingo que vem nós vamos estar finalizando, para a gente dar seguimento àquilo que o Espírito Santo ministrar ao nosso coração. Vamos ficar em pé, vamos agradecer o Senhor. Carnaval está chegando. Quem não tiver nenhuma programação, vai ter programação na nossa catedral. O Congresso de Jovens, está aí o cartaz também? Eu acho que está aí no grupo, dá uma olhada aí. Congresso de Jovens, lá na nossa catedral, com a inscrição a R$60. Está aí, ó. Sidney Almeida, Samuel, não sei o que, David, Maicon Tocha, Eliseu Rodrigues, Eliseu Prega Muito, Lucas Félix, Paulo Neto, Jackson Moreno, Júnior Trovão, Atos 2, Convictus Music, que inclusive tem alguns meninos daqui que estão louvando lá, na equipe de louvor de lá, né? Então, olha, se você deseja participar, faça a sua inscrição, procure a Patrícia, o seu esposo, os líderes, né, de jovens, para poder fazer a sua inscrição. Atenção, líderes, olha para o relógio. Olha quantas coisas nós fizemos aqui essa noite. Estamos terminando o culto antes das 21. Toda a programação da igreja, seja ela aqui dentro ou fora da igreja, tem que ter horário de iniciar e horário de terminar. Ok? Então olhe para o relógio, todos os líderes, olha lá, ó. Falta 1 minuto e meio ainda. E olha o quanto de coisa nós fizemos aqui. Eu preguei 1h20 hoje. Nós louvamos, nós tiramos oferta, nós apresentamos criança, nós apresentamos visitantes, ministrei a palavra e estamos terminando o horário. Então, por favor, respeitem o tempo das pessoas. As pessoas têm os seus compromissos. Quando elas vão para uma programação, seja qual for, ela tem horário para dormir, ela tem horário para acordar, ela tem horário para estudar. Então, por gentileza, respeitem o tempo das pessoas. Isso serve para todas as lideranças. Qualquer programação que tiver, por favor, respeitem o tempo das pessoas. As pessoas têm os seus compromissos. E Deus é um Deus organizado. O Deus que Ele fala em 10 horas, Ele fala também em 2 horas de culto. Ok? Vem fazer essa oração, pastor Orlando, por favor. Meus irmãos, antes de orarmos, queremos saber se tem alguém aqui nesta noite que deseja entregar a vida a Jesus. Glória a Deus. Talvez você veio nos visitar e está desigrejado. E você sentiu o impacto desta palavra e percebe-se que é a noite de você voltar para Jesus. Onde está a primeira pessoa para Cristo nesta noite? Fala para quem quiser congregar, que me procurar para a gente acertar. Muito bem. Quem
senti no coração de congregar aqui. Inclusive, o senhor, rapaz, falou para mim que já está congregando aqui. Rapaz, o coração quase saiu pela boca. E Marga do Paixão do Gabinete, esta semana, deu para nós oficializar sua chegada na Delmanu. Vamos agradecer a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor nós queremos agradecendo por tudo quanto o Senhor fez entre nós aqui nesta noite. Glorificamos por cada vida que o Senhor trouxe enviada pelo Vem aqui dar as Espírito bênçãos apostólicas. aqui à tua casa para ouvir a tua palavra. Que a mesma palavra que ouvimos, seja ela, Senhor, conosco. Meu Pai, que ela continue falando conosco e se cumpra cabalmente na vida de cada um de nós. Muito obrigado, nos leve em paz aos nossos lares. Guarda, livra, meu Pai, abençoa o teu povo com uma semana de bênção e vitória, no nome de Jesus. Pastor José Silva vai dar as bênçãos apostólicas. A graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus Pai, o comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam Amém. Boa semana a todos, gente. Vão em paz, em nome de Jesus. Bem